aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa live muito especial, que hoje a gente se reuniu aqui para trazer um evento cheio de conteúdo relevante, mas também cheio de amor. Como você já sabe, a gente está, assim, radiante, muito feliz, porque a campanha em prol do AC Camargo Cancer Center foi um grande sucesso e você foi imprescindível, graças a você, foi esse sucesso todo aí nessa campanha. Então, a nossa tarde aqui está só começando. Tem muita coisa para a gente aprender, para a gente ouvir, falar, enfim. E para quem ainda não sabe por que estamos aqui, qual é o motivo dessa live, eu gostaria de convidar aqui a Letícia para falar um pouco desse desafio tão bacana que superamos aí. Letícia, cadê você? Oi, Lu, muito boa tarde, muito obrigada. Realmente, durante essa tarde ainda tem muita coisa por vir, né? A gente não pode deixar, não saiam daqui, porque tem muito conteúdo bom para a gente ver ainda hoje. Bom, pessoal, como a Lu falou, eu sou a Letícia, trabalho na Nivea há um ano e eu sou responsável pelo projeto Nivea Expert. O projeto Nivea Expert ele é uma plataforma de treinamento e capacitação para diversos públicos. Então, você, equipe de loja, você balconista, você gerente, você consultora de beleza, farmacêutico, podem entrar na nossa plataforma, fazerem os nossos treinamentos e vocês vão saberem de dicas, pílulas de conhecimento, lançamentos em primeira mão e também é muito voltado para o nosso time interno de merchandising. Então, os nossos promotores, todos os nossos vendedores também podem entrar lá, podem se cadastrar, podem fazer os treinamentos, que realmente tem pílulas de conhecimento, tem novos lançamentos e as nossas mudanças que a gente tem para falar com os nossos clientes, não é mesmo? A plataforma foi criada em 2020 e durante o ano todo foram realizados mais de 10 mil treinamentos. No finalzinho do ano, quem acompanha a nossa última live, a gente fez a liberação da nossa ação Cuidado Expert. A ação Cuidado Expert envolve a doação para o AC Camargo para custear uma ação, uma pesquisa muito importante para eles, que é a ação em relação ao câncer e Covid. Nesse momento que a gente está, realmente, não dá para deixar para trás esse ponto. Todos os pacientes do AC Camargo precisam desse benefício, entender como que é estar nesse momento de pandemia e ainda ser um paciente oncológico, não é mesmo? Durante essa ação, a gente fez um conteúdo exclusivo para os nossos participantes do Nivea Experts. Desde o dia 3 até a última semana, nós publicamos diversos treinamentos em relação ao cuidado da pele. E conforme esses treinamentos foram realizando, o nosso coraçãozinho de doação foi crescendo. Então, conforme o treinamento, ia subindo toda semana. Vocês lembram, por um acaso, a meta que foi passada lá no dia 3? Só para dar um spoiler, nós tínhamos a meta de 3 mil. Quem acompanhou as nossas divulgações da ação, viram que a gente não só bateu a meta. Isso para a gente era muito simples, só bater a meta. A gente ultrapassou a meta. Nós realizamos mais de 3.560 treinamentos. O treinamento mais realizado foi em questão à linha de Sam. Então, realmente, a linha de Sam está fazendo a diferença. Todo mundo está querendo saber um pouco mais, de como se cuidar, mesmo em casa, não estou passando protetor solar, não estou saindo, mas a gente também precisa se cuidar. Então, por causa de vocês, por causa do engajamento de vocês, a gente vai conseguir custear a primeira parte da pesquisa, a gente vai custear 100% a primeira parte da pesquisa do AC Camargo. Nós vamos conseguir fazer a doação de 100 mil reais. Então, assim, por vocês, isso está acontecendo. Eu e todo o time de Merchan, e todo o time que está lá com a gente, todas as pessoas que cuidam da plataforma Nivea Expert agradecem vocês imensamente, porque isso é um projeto que realmente deu certo. Então, realmente, muito obrigado. Isso está acontecendo por vocês, realmente. Meu super obrigado. Se mantenham na live, tem muito conteúdo bom, tem um pouquinho de treinamento de produto e tem alguns conselhos nesse momento, de como a gente pode se cuidar, principalmente os pacientes oncológicos. Realmente, um super obrigado e essa doação realmente aconteceu por vocês. Lu, super obrigada, pode seguir por aí. Ah, que maravilha, Letícia. Olha, você sabe que eu acho que uma marca só prospera quando a gente tem esse compromisso, esse compromisso real e tão lindo aí de vocês para fazer essa campanha tão maravilhosa. Aliás, agora é hora justamente de fazer o que a gente faz de melhor, que é cuidar de pessoas, cuidar da gente.
E aí a gente vai ver uma palestra importantíssima ministrada pela doutora Juliana Casagrande Braga, médica do Centro de Referência de Oncologia Cutânea do AC Camargo Cancer Center, que vai falar um pouquinho sobre a importância, é muito importante usar o protetor solar na prevenção contra o câncer de pele. Doutora, por favor. Então, obrigada pela apresentação. Eu queria agradecer a Nívia também por toda essa ação, parabenizar nesse momento que estamos vivendo aí, muito importante ações como essa e esse engajamento na pesquisa que a gente sabe que é o futuro de tudo aí, né? E me colocaram para falar de um assunto que eu gosto bastante, né, e que é a minha área. Eu, como dermatologista, a gente sabe a importância do protetor solar, e eu queria falar um pouquinho sobre essa importância na prevenção do câncer da pele, né? A gente sabe que a radiação solar é um conceito que é muito importante. A luz solar, que é aquela que atinge a atmosfera da Terra, né, ela é composta por 3 luzes, né, três radiações aí. 10% dessa radiação solar, dessa luz solar, é que consiste na radiação ultravioleta, que a gente conhece bastante. E a radiação ultravioleta é a radiação, é a fração da luz solar responsável por mais de 90% dos cânceres da pele. Daí a proteção, a importância dessa consciência, dessa educação do protetor solar, né? A radiação ultravioleta, ela é dividida em ultravioleta C, ultravioleta B e ultravioleta A. O ultravioleta C, ele não atinge a superfície terrestre, ele é incorporado pelo oxigênio presente em toda a estratosfera. Então, atingindo a superfície da Terra, tem a ultravioleta B e a ultravioleta A, que são as principais frações da radiação ultravioleta responsável pelo desenvolvimento do câncer da pele. Como a gente sabe, existem 2 principais formas de câncer da pele: o melanoma e o câncer da pele não melanoma. O melanoma é o câncer mais agressivo e menos frequente. O câncer da pele não melanoma consiste nos carcinomas, que é o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, que é o mais frequente e menos agressivo. Quando a gente fala de exposição solar, aquela exposição solar relacionada ao melanoma é aquela queimadura intensa e pontual. Por exemplo, infância, adolescência, que a gente se queima, tem aquelas queimaduras solares. Essa queimadura que a gente tem nessa fase de vida que vai ser responsável pelo desenvolvimento do melanoma numa fase adulta e quando nós estivermos numa fase mais avançada, entre 40 e 60 anos de idade. Já o não melanoma, que são os carcinomas, a luz ultravioleta, a radiação ultravioleta é aquela que a gente vai tomando um pouquinho por dia. É aquela radiação contínua, por exemplo, pessoas que trabalham na rua, que se expõem todo dia um pouquinho. Essa é a principal radiação que pode levar ao desenvolvimento dos carcinomas, tá? Daí a importância do uso do protetor solar. Bom, e como que essa radiação ultravioleta causa o câncer da pele, né? Então, como a gente viu, na pele atinge o ultravioleta B e o ultravioleta A. Eles atuam danificando o DNA da célula. Esse DNA, ele vai se transformando e pode gerar mutações naquela célula. E essas mutações vão fazer com que aquela célula se prolifere de forma diferente, gerando e ocasionando o câncer da pele. Além do câncer da pele, o ultravioleta também pode destruir o colágeno, que a gente conhece tanto, né? Como aquela substância que dá turgor, que dá vitalidade, que dá tensão para a pele. Com essa destruição, a gente acelera o processo de envelhecimento, que é conhecido como fotoenvelhecimento. Um outro dano do ultravioleta também são as desordens de pigmentação, que a gente conhece, os melasmas, aquelas manchinhas na pele. Então, todos esses fatores, todos esses danos são causados pelo ultravioleta A e pelo ultravioleta B. Sendo assim, por que é importante, né?
aqui eu queria falar um pouquinho do conceito para vocês dos fototipos. O que é o fototipo? O fototipo tem, quando a gente ouve falar fototipo baixo, fototipo alto, o fototipo ele vai do número 1 ao número 6. O fototipo 1 é aquela pessoa muito clara, que sempre que toma sol, ela se queima, ela fica vermelha. Já o fototipo mais alto, que são as peles morenas, as peles negras, eles raramente queimam, eles geralmente bronzeiam. Isso deve-se ao pigmento que a gente tem na pele, que é o pigmento que dá cor à pele, que é a melanina, né? A melanina, o que ela faz? Ela forma uma capa em cima do núcleo onde fica o DNA e protege aquele núcleo. Então, ela absorve a radiação. Então, a melanina funciona como uma barreira protetora. Por isso que as pessoas mais escuras, as morenas, as negras, né, elas têm maior proteção contra a radiação ultravioleta, em comparação com aquela paciente, com aquele indivíduo que não tem tanta quantidade de melanina. E nisso, associado ao uso do protetor solar, a melanina é um fator a mais que nos ajuda, né, em toda essa proteção, em toda essa prevenção. Então, quando a gente fala em fotoproteção, o que significa fotoproteger, né? A proteção é um conjunto de medidas que são tomadas com o objetivo de reduzir a exposição solar, prevenindo todos esses danos que a gente viu, como o desenvolvimento do câncer da pele, como o fotoenvelhecimento, as desordens de pigmentação, por exemplo, o melasma. E o que é composto esse conjunto, essa fotoproteção? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a educação, né? É a gente entender a real importância do sol, é a gente entender a real importância da radiação ultravioleta. Isso é fundamental, porque depende do indivíduo querer fazer isso também. Associado a isso, a gente tem a proteção física, a proteção mecânica, que a gente vai falar um pouquinho aqui. E também vamos entrar no cenário do protetor solar tópico e também vamos falar um pouquinho sobre a proteção solar oral. Começando a falar em educação, eu sempre explico muito bem para o meu paciente que a única medida que o ser humano tem que pode mudar a história do desenvolvimento do câncer de pele é o uso da proteção solar. O restante, como fatores genéticos, o fototipo, a idade, isso a gente não pode mudar. Mas a proteção solar a gente consegue mudar a história do desenvolvimento do câncer da pele. E a gente tem que lembrar, pessoal, que a gente está num país tropical, né? A maior parte do Brasil está próximo ao Equador. Então, tanto no inverno quanto no verão, os nossos índices de ultravioleta, o que é isso quando a gente fala índice ultravioleta? Esse índice é uma medida que a gente faz que tem relação com a intensidade da radiação que atinge o solo, a superfície terrestre, e que induz o aparecimento do eritema, da vermelhidão na pele. Quando a gente tem um índice ultravioleta maior que 3, esse índice é uma medida que vai de 3 a mais que 11. Quando a gente tem um índice ultravioleta maior que 3, é obrigatório o uso da proteção solar, segundo a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, vocês podem ver aqui nesse gráfico, ó, o amarelo é o índice ultravioleta 3, tá? Então, no Brasil, tanto no inverno quanto no verão, em qualquer que seja o estado, em qualquer que seja a região, em qualquer que seja a estação do ano, a gente tem um índice ultravioleta maior que 3. Então, quando que devemos, doutor, usar o protetor solar aqui no Brasil? Sempre. Tanto no inverno, se você estiver no sul, tanto no verão, se você estiver no sul. Então, sempre devemos usar aqui no Brasil, pela nossa própria proximidade do Equador, a gente deve utilizar o protetor solar. Aqui, olha, é um gráfico em diferentes estados, em diferentes estações do ano. Então, vocês podem ver que no pico, que é o pico entre 9 e 15, que é o maior índice ultravioleta, geralmente, ó, o índice violeta nos diferentes estados, nas diferentes estações do ano, ele é acima de 3. Então, por isso a importância de durante o ano todo, em qualquer estado que estejamos, utilizar o protetor solar.
Mais uma razão aqui no Brasil para a gente ter uma atenção maior para essa proteção solar. Como eu falei, a gente está, grande parte do nosso território é muito próximo ao Equador. E pela posição da Terra em direção ao Sol, em relação ao Sol, no Equador, nas proximidades, a radiação atinge a Terra perpendicularmente. Então, a intensidade dessa radiação é muito alta, diferente dos países com latitudes maiores, onde essa radiação já é mais inclinada, então não tem uma direção tão direta. Outra atenção que a gente tem que ter, e que muitas pessoas têm a ideia errada, por exemplo, eu vou ver neve, né? Eu vou para lugares mais altos, de altas altitudes, com temperatura mais baixa. Quanto maior a altitude, maior o índice ultravioleta, porque a gente está mais perto desse índice. Por exemplo, a neve, né? A neve, quando ela está branquinha, quando ela está recém-caída, ela funciona como um espelho. Ela reflete toda essa radiação solar. Então, aquela ideia, eu estou na neve, eu não preciso usar protetor solar. Eu preciso usar protetor solar. Eu estou em altas altitudes, eu não preciso usar. Eu preciso, porque quanto mais alto estamos, maior é a radiação, maior é o índice de ultravioleta. Eu estou mergulhando, estou embaixo da água. Ou a radiação ultravioleta também penetra na superfície da água. Então, temos que nos proteger quando formos mergulhar também. Tá? Então, hoje em dia, a indústria, os laboratórios, as nossas sociedades, a Sociedade de Dermatologia, a sociedade, o Grupo Brasileiro de Melanoma, está todo mundo engajado nessa educação, né, de conscientizar a população da proteção mesmo, da importância de se proteger. Essa educação é fundamental. A Sociedade Brasileira de Dermatologia tem um programa também para crianças, né? O Sol Amigo da Infância, com gibis, com historinhas em quadrinho, mostrando, se engajando. Atualmente, a gente está vivendo um cenário que a criança mesmo pede para os pais, né? Mamãe, passa meu protetor, você não vai passar meu protetor? As blusinhas, as roupas, os chapéus, isso já está sendo incorporado. E lembrar que aqui no Brasil, um dos principais venenos, né? Que é a câmera, as cabines de bronzeamento artificial, elas são proibidas, né? É um grande risco que isso oferece à nossa saúde, à saúde da pele também. Então, aqui no Brasil, as cabines de bronzeamento artificial são proibidas. Bom, falamos de exposição da educação, né? Aqui a gente está falando da fotoproteção, a gente falou da educação, da importância dessa educação, dessa consciência do indivíduo. E aí, vamos falar um pouquinho dos recursos de proteção físico e mecânico que nós temos, né? Então, a importância do chapéu, o chapéu contribui muito com a proteção solar, né? Geralmente, aqueles chapéus com abas largas. Não esquecer, quando a gente ficar muito tempo exposto, da utilização dos óculos, com lentes, com filtros ultravioletas confiáveis, né, para não ter nenhum dano na retina, isso é muito importante. Lembrar que camisetas de algodão protegem, mas aquela camiseta molhada tem um alargamento da trama do tecido, então passa mais radiação. Tecidos mais escuros protegem mais do que os tecidos claros, roupas, tecidos mais espessos têm uma maior proteção. Lembrar que hoje em dia a gente tem uma tecnologia muito alta em tecidos com fator de proteção ultravioleta, que a própria trama do tecido já tem uma formação que protege muito a pele da radiação. Então, crianças ou pacientes muito claros, com risco aumentado para câncer da pele, quando vai ter uma exposição solar direta e prolongada, podem complementar a proteção solar com essas roupas, né? Com essas roupas de proteção ultravioleta. Então, geralmente tem na etiquetinha aquele ultravioleta 50+, significa que o fator de proteção ultravioleta daquele tecido tem uma capacidade muito alta para proteger a nossa pele. Falando um pouquinho agora sobre o protetor solar tópico, né? Então, aqui uma pergunta que vocês já devem saber por tudo que eu abordei aqui nessa explanação até o momento. O uso de protetor solar previne o câncer da pele? Então, temos vários estudos, né, internacionais, nacionais, mostrando que o uso adequado, o uso
contínuo, regular do protetor solar, ele vai ajudar muito na formação do foto, ajuda muito nesse processo de fotoenvelhecimento da pele, né? Previne o fotoenvelhecimento, além também de prevenir e diminuir a incidência do câncer da pele, tanto o câncer da pele não melanoma, quanto o melanoma. Aqui é um trabalho australiano em que os pacientes usaram o protetor solar por 5 anos e esses pacientes foram seguidos durante 10 anos. E houve uma incidência, uma diminuição de 40% na incidência do carcinoma espinocelular. Mesma coisa o melanoma. Aqueles pacientes nesse mesmo estudo que utilizaram o protetor solar de forma adequada, contínuo, regular, durante esse período, houve uma diminuição do número de melanomas avançados, né? Em 50% houve essa diminuição. Então, mais uma vez, enfatizando para vocês a importância da proteção solar. Uma outra questão que vocês sempre, né, perguntam para a gente, para nós dermatologistas, doutora, qual fator de proteção eu utilizo? Né? Eu utilizo um fator de proteção 60, é o dobro da proteção que eu tenho com o 30. Então, é assim, quando a gente vai falar em protetor solar, realmente, o protetor solar 30, a diferença de um protetor solar, fator de proteção solar 30 para um 60, se você for ver, é de 96% para 98% a proteção, tá? Então, não dobra a proteção a absorção daquele protetor. Só que a gente tem que ter o conceito de absorvância. O que é isso? O protetor solar 30, ele vai absorver 96% da radiação ultravioleta. Mas ele deixa passar, vamos arredondar aqui, 4%. Já o protetor 60, ele absorve 98% e deixa passar 2%. Então, qual que é a diferença, doutora, do 30 para o 60? Do 30, 4% entra de radiação na nossa pele. O 60, apenas 2%. Então, é o dobro de radiação que entra com 30. Se você tiver condições de usar um protetor solar 60, use o protetor solar 60. Porque essa porcentagem de 2% que protege, que passa a menos, é uma grande proteção que a gente tem para a pele. Então, só para resumir, para não ficar muito confuso para vocês. O protetor 60, ele absorve um pouquinho mais do que o protetor 30. Mas ele deixa passar de ultravioleta para a nossa pele uma quantidade bem menor que o que deixaria passar o de 30. Então, se nós pudermos, as pessoas mais claras, com alto risco de câncer da pele, puder usar o 60, é o que nós recomendamos. E o no geral, né? O que recomenda a Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e a Anvisa? No geral, para pacientes com fototipo até 3, né, que é aquela pele que queima e bronzeia às vezes, o recomendado é utilizar um fator de proteção solar 30, tá? E esse protetor solar, ele tem que ter o que a gente chama de amplo espectro. O que é isso? Ele tem que ter o fator de proteção solar tanto para UVA quanto para UVB. E tem que ser resistente à água. E por que também, mais um motivo, doutora, para a gente usar o fator de proteção 60 ao invés do 30, quando a gente conseguir usar o 60? Porque, geralmente, a quantidade que nós aplicamos de protetor é inferior à quantidade recomendada. Então, se você... geralmente, a gente usa, o que a gente aplica, da forma como a maioria da população aplica o protetor solar, geralmente não ultrapassa a metade da quantidade que é recomendada. Então, quanto maior o FPS, maior a chance de nós oferecermos uma proteção adequada. E quanto que usar? Qual que é essa recomendação? Qual que é a quantidade correta que a gente deve usar de protetor solar, né? Geralmente, existe uma regrinha que a gente chama de a regra da colher de chá, né? Então, a gente sempre deve aplicar o protetor solar 15 minutos antes de se expor. Então, por exemplo, você vai sair para a praia, você passa em casa 15 minutinhos, meia hora antes de sair, tá?
E a aplicação da colher de chá, geralmente é uma colher de chá para cabeça e pescoço, uma colher de chá para cada braço e 2 colheres de chá para o tronco, tanto a parte da frente quanto a parte de trás, e 2 colheres de chá para cada perna, tá bom? E sempre, gente, nunca esquecer da zona que a gente chama de zona H da face. Essa zona H da face é uma zona que a gente geralmente esquece e é a zona de maior risco para desenvolvimento de câncer da pele, que é aquela região das orelhas, ao redor dos olhos, aqui nas laterais do nariz, o dorso do nariz, que são lugares que geralmente a gente esquece. Os lábios, né? Sempre complementar com aquele protetor labial. O dorso de mãos também nós esquecemos. Então, atenção, tá? Para essas regiões que geralmente são esquecidas. Crianças, quais são as recomendações? Criança, após os 6 meses, já tem liberação para utilizar o protetor solar, tá? Abaixo dos 2 anos, a gente prefere utilizar os protetores físicos, que eu vou falar o que é protetor físico, que são os protetores inorgânicos. Geralmente, utilizar uma camada generosa, optar nas crianças, que geralmente elas não gostam, pelos bastões, principalmente na face, que facilita a aplicação, tá? E sempre associado às blusinhas e aos chapéus também. Gestante, a gestante enfatizar, além do risco, né, do paciente do câncer da pele, as gestantes elas têm um aumento da capacidade de desenvolvimento de desordens de pigmentação, como, por exemplo, o melasma. Então, intensificar a proteção solar, geralmente o recomendado é o protetor solar acima de 30, tá? Doutor, eu nunca me exponho ao sol, quando eu fico embaixo da barraca. Eu preciso mesmo usar o protetor solar? Precisamos usar o protetor solar, porque a barraca, ela tem a proteção solar dela, mas devemos lembrar que a areia também é um importante refletor da radiação solar, reflete muito a radiação solar. Então, mesmo estando na praia, embaixo da barraca, devemos utilizar o protetor solar, sim. Qual é o melhor protetor solar? Como eu devo escolher na farmácia? Hoje em dia a gente tem tantas opções de protetor solar. Para todos os gostos, cosmética, pele oleosa, a pele do brasileiro, que é muito oleosa. Então, a gente tem uma gama, aquele que você se sentir mais confortável. O importante é aplicar com todos esses conceitos que a gente conversou até agora, né? Respeitar para aquelas pacientes mais claras o fator de proteção 30, de amplo espectro, com proteção UVA e UVB, resistente à água, tá? Lembrar que quando vocês estão utilizando um cosmético, o conceito de protetor solar é diferente do conceito de cosmético com filtro solar. Por exemplo, uma base com protetor solar. O protetor solar é aquele que tem finalidade exclusiva ou principal de proteger a pele contra a radiação ultravioleta B e ultravioleta A. O cosmético com filtro solar, por exemplo, uma base com protetor solar, com filtro solar, o benefício desses cosméticos não é contra a radiação, mas acaba tendo uma finalidade lá. Então, quando a gente fala de protetor solar, a gente tem um fator de proteção mais alto. Já a base com protetor solar, sempre observem, aqui um fator de proteção, geralmente o fator da base é um fator de proteção solar mais baixo, tá bom? Então, não confundir esse conceito. Aqui a gente já falou que o protetor ideal é aquele de amplo espectro, que protege tanto quanto o UVB, UVA, tá? E lembrar que hoje em dia, o protetor solar é composto por uma série de ingredientes. E dentro daquele tubinho, cerca de 10 a 20% da formulação mesmo do filtro solar, que é constituído pelos ativos protetores, fotoprotetores, que podem ser orgânicos ou inorgânicos. Além disso, tem uma série de compostos e ativos para dar estabilidade para aquele protetor solar, para dar cosmética para aquele protetor solar, espalhabilidade, uma textura, um cheiro agradável. Por isso que é muito importante a gente dar prioridade de utilizar já os protetores industrializados. O protetor manipulado, ele não tem todo esse estudo e toda essa estabilidade por trás daquele. Então, a gente não pode confiar tanto quanto a gente confia num protetor já industrializado e que a gente compra em farmácia,
tá? Geralmente, dentro do protetor solar, a gente pode ter uma combinação de ativos fotoprotetores, não sempre um só. E aí que eu estava falando, qual que é a diferença de filtro físico, orgânico e inorgânico, né? O filtro inorgânico, que é conhecido como filtro físico, é aquele filtro que não penetra na pele. Ele não é absorvido pela pele, ele forma uma camada protetora. Geralmente, ele é recomendado para o público infantil e também para aqueles pacientes que têm a pele muito sensível, porque eles são menos alergênicos, uma vez que eles não penetram na pele. Mas, por outro lado, a cosmética deles não é tão agradável, porque eles são mais espessos, eles formam uma película mesmo. Já os protetores orgânicos ou químicos são aqueles que penetram na pele, eles geralmente sofrem um processo de alteração dentro da pele e vão proteger lá dentro contra a penetração do ultravioleta A e ultravioleta B. Por ele penetrar na pele, geralmente os filtros orgânicos ou químicos, eles são mais alergênicos, mas, por outro lado, eles são mais eficazes, tá bom? E para finalizar aqui essa nossa conversa, eu queria só falar um pouquinho do protetor solar oral. Ah, doutora, eu já ouvi falar do protetor solar oral, o protetor solar oral, então eu tomando só, eu não preciso mais passar o protetor solar tópico. Não, o protetor solar oral, ele é um complemento do protetor solar tópico. O protetor oral, ele ajuda naquela proteção que vai ser feita pelo protetor solar tópico, tá? Então, hoje em dia, a gente pode tomar algumas substâncias, né, que possam ajudar, que tem essa ação que a gente chama de antioxidante, né? Então, tem vitaminas, vitamina C, probióticos, e tem também o que a gente conhece como Polypodium leucotomus, que é um derivado, é um extrato de uma planta, né, da Polypodium leucotomus, e que tem essa ação de reduzir significativamente essa vermelhidão da pele. Então, ela tem uma ação de proteção complementar ali no interior da célula, tá? Que ajuda a gente complementar toda a nossa proteção solar. Eu queria agradecer mais uma vez essa ação da Nívia, que é muito importante e gratificante para nós também, profissionais da saúde, que atuamos nessa área, né, de prevenção, diagnóstico precoce e na área de oncologia cutânea. Muito obrigada. Nossa, doutora, muito obrigada a você por essa aula. Teve muitas coisas aqui que eu aprendi, coisas que eu não sabia. Muito obrigada por essa aula aí de proteção, que é tão importante, né, para a nossa saúde aí. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Lu. Então, por falar em proteção, parte desse processo passa pela hidratação, para que a gente tenha uma pele super saudável, protegida, sobretudo nos casos de pessoas que enfrentam os tratamentos complexos do câncer. E para falar um pouquinho sobre esse tema, eu vou chamar aqui um vídeo com a minha dermatologista, minha doutora e minha amiga querida, doutora Nathalie Haddad. Doutora Nathalie, diga aí o que é tão importante para a gente se proteger. Oi, Lu, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês, falando desse assunto tão importante e que eu adoro falar e que é importante para a população em geral. Então é um prazer estar aqui dividindo isso com vocês. A pele do paciente com tratamento oncológico é uma pele que fica mais sensibilizada e ressecada, porque o tratamento oncológico vai agir na célula tumoral, mas ele acaba agindo também nas células normais do nosso organismo e danificando elas um pouco. Então, com isso, a pele tende a ficar mais ressecada, então por isso que precisa de um cuidado especial para voltar a ter a sua hidratação e ter a sua saúde normal, a gente preservar a barreira da pele. Então,
Então, dependendo do tratamento. Então, existem os tratamentos com quimioterapia, de todos os tipos de câncer. A quimioterapia também pode ressecar a pele, às vezes alguns quimioterápicos podem manchar a pele também. E tem a radioterapia, que é um tratamento local e que ela agride diretamente a pele, pode fazer até algum tipo de queimadura e a pele daquela região fica diferente. E às vezes a radioterapia é feita também em outros tipos de câncer de pele, mas ela acaba agredindo a pele. E também tem esses tratamentos específicos para o câncer de pele, tanto de quimioterapia como radioterapia. E no câncer de pele existe um outro tratamento também chamado de terapia fotodinâmica, que também vai deixar a pele no geral mais sensibilizada naquele local que é feito o tratamento. Então todos esses tipos de tratamentos de cânceres no geral, então tanto de pele como outros tipos de patologias oncológicas precisam de um cuidado para a pele. O câncer de pele, ele acomete principalmente as regiões que são expostas ao sol. Então a gente chama de áreas fotoexpostas. Então, principalmente aquelas áreas que estão expostas no dia a dia. Então é comum na face, colo, nas mãos. Então essas regiões, principalmente que sofreram muitas queimaduras ao longo da vida, são as áreas mais comuns de acometimento do câncer de pele. E principalmente em peles mais claras, então quanto mais clara a pele, maior o risco de câncer de pele. Pacientes que têm olhos claros também são pacientes que têm um risco maior de ter câncer de pele. Pacientes que têm muitas pintas também. E pacientes que sofreram muitas queimaduras ao longo da vida. Quanto maior o número de queimaduras solares ao longo da vida, maior o seu risco de ter câncer de pele. O diagnóstico precoce do câncer de pele é muito importante. Então, o paciente em casa, o que ele pode perceber? Se ele tem alguma ferida que não cicatriza, se ele tem uma pinta que é estranha ou que ela se transformou ao longo do tempo, se ela é irregular, se ela é muito escura ou se ela tem diversas colorações, se ela tem uma borda diferente. Então, isso em casa o paciente tem que tentar prestar essa atenção, mas muitas vezes é difícil. Por isso é importante que todo mundo deveria, uma vez ao ano, consultar o dermatologista, que o dermatologista vai conseguir avaliar e saber se você tem uma lesão cancerígena ou não. Muitas vezes tem alguma região que a gente não olha, então costas é uma região que as pessoas não veem no dia a dia, não consegue saber se tem uma pinta nova, se aquela pinta cresceu ou mudou, se tem alguma ferida. Então por isso que é muito importante ter esse diagnóstico precoce, porque diagnosticando precocemente a chance de cura é muito grande do câncer de pele. Então, muitas vezes vai depender do tipo, do tamanho e da região desse câncer de pele. O câncer de pele tem diversas formas de tratar. A principal delas é fazer uma cirurgia, retirar aquela lesão. E se está no início, grande chance de você tirou, resolveu o problema. Mas com isso a gente vai ter que fazer uma biópsia, analisar aquele material para ver, porque existe a chance do câncer de pele cair na corrente sanguínea e se espalhar pelo organismo. Então esse é o grande perigo do câncer de pele. Então na grande maioria das vezes ele é um câncer curável apenas com uma cirurgia, mas em outras situações não, aí sim vai precisar de uma quimioterapia, radioterapia e outros tratamentos. Já entra logo de cara, no início do tratamento, já pode entrar com a hidratação. Então a hidratação com produtos específicos, produtos que não agridam mais ou que não sensibilizem mais a pele, por isso que é importante ter um produto específico para isso, para não agredir a pele. Mas já a hora que iniciar o tratamento, já é importante hidratar para ter o mínimo possível dos efeitos colaterais do tratamento oncológico. Produtos que não agridam a pele, como substâncias como dexpanthenol, glicerina, até alguns óleos é possível usar, que ajudam muito, tem alto poder de hidratação, sem agredir ou irritar uma pele que já está sensibilizada. Então ele traz alívio e conforto para aquela pele. Esse tipo de produto é recomendado para quem tem a pele naturalmente já ressecada, então tem pessoas que têm a tendência de ter a pele seca, então ele ajuda muito a hidratar, segurar essa hidratação por mais tempo. Pode ser indicado para usar na pele no inverno, que é uma época do ano que a pele costuma ressecar, ou em pessoas que têm a pele mais sensível também. É
importante a pele ser hidratada diariamente para manter a barreira cutânea íntegra, que se ela está preservada, ela protege mais a pele contra agressores externos, como mesmo até o clima, alergias, irritações, e com isso a nossa defesa da pele fica preservada. Uma pele hidratada é uma pele saudável. E é isso aí mesmo, olha só, uma pele saudável é uma pele muito bem hidratada, então vamos hidratar bem a nossa pele. E para complementar o assunto, agora é a vez da querida Paula Carvalho, que vai falar sobre hidratação e os cuidados com a pele oncológica. Paula, você está por aí? Eu estou por aqui, obrigada pessoal por participar novamente, é um prazer, Lu, te rever. E vamos então falar um pouquinho sobre os produtos que a Nivea tem, que vão auxiliar aí nesse momento delicado, né? Mas que o paciente oncológico, ele precisa de cuidados com a pele e também de bem-estar. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos lá, então. A gente vê aqui nessa imagem, né, que a pele, ela é um verdadeiro invólucro. E a gente precisa se sentir muito bem com a nossa pele. A importância da pele em relação à comunicação. Então, aqui a gente vê, né, diversas tribos. Uns usam piercing, outros pintam o rosto. São cores diferentes, como a doutora, né, já nos apresentou aí os fototipos e as suas necessidades em relação à proteção solar. Uns têm algumas manchas, outros têm mais sardas. E o principal, ela é o nosso invólucro e a nossa barreira com o mundo externo. Tudo que acontece aqui fora passa primeiramente pela pele e a pele acaba sendo aí uma via de absorção, tanto de coisas boas quanto de coisas não tão boas. E como a gente viu agora, o paciente oncológico, ele tem algumas fragilidades devido ao próprio tratamento, né? Algumas terapias empregadas podem levar a essas alterações da pele. Mas a gente também precisa lembrar que nesse momento delicado, o paciente oncológico também precisa cuidar da sua autoestima. A gente vê hoje aí muitos estudos que comprovam que quando a nossa autoestima está elevada, quando a beleza é trazida novamente, nós também temos melhoras em outros parâmetros do nosso organismo. Então, por que também não prestar aí um momento de amor e de cuidado para esse paciente? Entre esses tratamentos que já foram falados, né, tanto de radioterapias, terapias hormonais, ou mesmo a quimioterapia, eles podem provocar efeitos que vão de severos até nenhum efeito. Tudo depende de como cada organismo irá responder. E a gente percebe aí que precisa de um gerenciamento de todos esses efeitos para tornar esse momento mais leve e que ele possa passar por esse tratamento de uma forma onde ele encontre também coisas boas, né? Coisas que dão prazer para que ele consiga ter momentos aí de felicidade, de alegria, de cuidado. Além disso, como eu falei para vocês, a autoestima está relacionada à imagem. O câncer traz muitas transformações. Alguns cânceres de pele, eles acabam aí modificando essa imagem por conta da remoção de um tecido, por conta de um enxerto, e aí a gente precisa trabalhar novamente essa imagem. O ressecamento da pele, a descamação, o ressecamento dos lábios são alterações muito comuns apresentadas por grande parte dos pacientes que estão em tratamento aí por conta do câncer de pele. E a Nivea, ela tem um cuidado ideal para este momento delicado, com produtos que têm aí uma atenção especial na sua fragrância, nos ativos que foram escolhidos para fazer, então, o desenvolvimento desse produto, que irão garantir uma hidratação duradoura e uma hidratação que não vai alterar em nada as características da pele, somente vai trazer bem-estar e conforto.
Na face, então, nós temos aí uma gama de hidratação. Esses são os nossos queridos, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, espero que vocês consigam ver. Então, eu estou falando para vocês desse creme nutritivo, que é a base de manteiga de karité. É uma nutrição leve, uma hidratação leve, que garante aí 24 horas de hidratação. Ele também pode ser utilizado como um primer de maquiagem. A gente indica um uso diurno para clientes e pacientes aí mais jovens. Já o antissinais, o próprio nome já diz, né? Quando a gente fala esse nome antissinais, principalmente hoje em dia as mulheres ainda são as grandes consumidoras, então a gente já sabe que além de hidratar a pele, ele também vai combater os sinais do tempo pela presença da vitamina E, que é um antioxidante. Ela vai reforçar as defesas da nossa pele. Nesse momento também é muito importante a nossa pele aí conseguir se defender. Ele vai ajudar aí a firmar e reduzir as linhas de expressão e nós indicamos esse uso a partir dos 25 anos. Para o uso noturno, nós também temos aqui o creme noturno com a vitamina B5, então um momento de nutrição e hidratação noturna. Enquanto nós estamos dormindo, é o momento que a nossa pele mais absorve esses ingredientes, então eu vou garantir aí um plus de hidratação, mesmo enquanto eu esteja dormindo. Esse produto pode ser utilizado por todas as idades à noite. E temos ainda um produto aqui ideal e específico para pele oleosa. Como a doutora mesmo disse, né, o brasileiro tem aí a pele oleosa, 70%, 80% do público brasileiro, ele tem esse tipo de pele, que é aquela pele que tem um brilho maior, que as pessoas reclamam às vezes aí de que a maquiagem não segura, que essa pele sempre tem uma oleosidade aumentada. Se vocês conseguem enxergar aqui, ó, esse produto é à base de água, 100% livre de óleo, mas não é por isso que ele perde a sua hidratação, muito pelo contrário, ele tem um ingrediente que é muito conhecido aí na área cosmética, que é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele tem a capacidade de manter a água fixada na nossa pele. Porém, como ele é à base de água, esse produto, ele garante uma hidratação com a absorção imediata. A pele fica sequinha, então eu não tenho aquela sensação de hidratação. Quem tem pele oleosa gosta disso. E ele é muito refrescante, porque ele tem pepino. Para o verão, então, é um produto super indicado. Sua pele vai ficar hidratada e fresquinha durante o dia todo. Nós não podemos esquecer da região dos lábios, principalmente quando a gente fala de tratamento de paciente oncológico. Alguns desses tratamentos levam a uma desidratação tão profunda da pele dos lábios que pode levar a um problema conhecido como quelite, onde existe um ressecamento mais intenso, microfissuras nos lábios. E a pele dos lábios, ela já é uma pele mais sensível por não conter aí uma quantidade de óleo para lubrificar. Então, é uma pele que é muito parecida com as outras mucosas. Por isso, nós precisamos de produtos específicos para essa região. E aí nós temos alguns produtos que não têm cor, então eles são unissex. Este daqui, ó, promete 24 horas de hidratação. Ele promete, ele cumpre, né? Como todos os nossos lips da linha. E o que que ele tem? Sabe a nossa latinha azul, né? A Nivea, que é tão conhecida? Imagine que ela esteja aqui, ó, nesse bastão, que é o Original Care. Então, para um lábio hidratado, protegido, você vai aí minimizar essa ação de desidratação, de rachaduras. Este daqui é um produto indicado. Nós também temos o Med Repair, que nós chamamos aí de SOS dos lábios. O Med Repair, ele também tem manteiga de karité, pantenol, e esses ingredientes, eles além de prevenir, vão tratar também as microfissuras. Este produto aqui pode ser utilizado à noite, então ele é de uso diurno e noturno. Você passa, dorme com ele, ele vai cuidar dos seus lábios e pela manhã você reaplica. Até porque ele tem SPF 15, que já tem aí uma proteção em relação aos raios ultravioleta. E temos também aqui este Sun Protect, que é o nosso protetor solar dos lábios.
SPS 30, proteção UVA e UVB, então nós protegemos aí contra os 2 raios solares que vão invadir a nossa pele, causar alterações. Além disso, ele é bastante resistente à água, então ele é ideal aí para o verão, praia, piscina, quando você vai se expor mais tempo no sol. E nós também temos uma linha que traz a hidratação, né? Garante esse cuidado com os lábios, porém ela dá aí cor para a nossa pele. Este daqui, ó, é o Amora Shine. É um dos que eu mais gosto. Por quê? Porque realmente ele traz coloração para os nossos lábios. Então, quem gosta de hidratação, mas não dispensa aquela cor de um batom, pode utilizar esse daqui. E a gente tem outros, ó. Esse aqui eu trouxe na embalagem para vocês verem. O Pérola Shine, por exemplo, ele pode ser utilizado como um primer antes do batom. Você garante aí a hidratação, as 24 horas de hidratação, e ele não vai interferir na cor do seu batom também. Então, nós temos aí para todos os gostos, com cor, sem cor, e os lábios serão protegidos. Todos eles são dermatologicamente testados, o que garante segurança para todos os clientes, principalmente para aqueles que precisam de um cuidado especial, livre de óleo mineral. Os ingredientes são todos naturais, como óleo de jojoba e abacate, que imita o óleo que a gente tem na nossa pele, então vai ser uma lubrificação natural, garantindo 24 horas de hidratação, e as embalagens ainda são recicláveis para a gente cuidar do nosso planeta. Para hidratação corporal, né? Alguns pacientes acabam ficando muito tempo acamados, e isso também pode gerar aí, além de ressecamento, podem gerar algumas úlceras, né? Algumas feridas, por tanto ficarem acamados. Existem produtos dermatológicos, produtos médicos que são aplicados, mas a Nivea também tem um hidratante que tem uma associação de ativos, dexapantenol e glicerina. Então, esses 2 ativos aqui, em conjunto, fazem uma fórmula de tripla ação de hidratação. Então, a gente tem aí uma hidratação profunda por 48 horas, a reparação prolongada da pele, então eu vou fazer aí uma prevenção para que a minha pele não fique sensível a ponto de se romper, e aquela sensação de pele ressecada, às vezes fica até acinzentada, né? Aquela descamação, aquele repuxamento, isso vai ser minimizado na primeira aplicação. Então, vocês já vão perceber aí essa diferença. E o produto, ó, ele é levinho, ele é muito fácil de espalhar, ele tem uma fragrância muito leve, que não vai agredir a pele, e ele também não tem coloração. Então, a gente pensa em todos os detalhes para esse momento de cuidado e de amor para o nosso paciente. Aqui, então, temos aí os canais de Nivea Experts para a gente sempre lembrar que a Nivea traz conhecimento semanalmente para vocês. E é isso, pessoal, que eu queria trazer de informação para vocês e agradecer aí a presença de todo mundo nessa live tão especial. Que demais, Paula. Eu estava até passando o meu aqui, ó. Esse Dermacare Muito bem. Uau, ele é maravilhoso. Obrigada. Obrigada por tanta informação. É sempre importante a gente saber, né? De como a gente pode se cuidar e os produtos certos para a nossa pele. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Tchau, tchau. E agora que a gente sabe muito bem sobre proteção, aprendemos, aí tivemos essa aula tão importante, né? Essas aulas, aí, essas palestras, esse vídeo da doutora Nathalie também, a gente vai passar essa informação para frente e usar, né? Sempre lembrar da proteção e dos cuidados para a pele. E agora a gente chegou no momento de concluir a nossa parte, a nossa live de hoje, né? Com uma parte muito linda, a mais linda, mais especial e a mais aguardada dessa tarde, que é a entrega do cheque de R$100 mil doado pela Nivea ao AC Camargo Cancer Center. E para esse momento tão importante, tão bonito, eu convido aqui a Fran, que é gerente de Trade Marketing da Nivea, para dar esse segmento. Fran, boa tarde. Oi, Lu, parabéns. Em primeiro lugar, quero agradecer a você pelo seu tempo nesse dia tão especial. Afinal de contas, hoje é o dia do seu aniversário. E é também um dia muito especial para a gente como Nivea, que é o dia que a gente está fazendo a nossa doação para esse projeto tão importante, reforçando o propósito da nossa empresa, da nossa marca, que é o Care Beyond Skin, que é o cuidado além da pele. Também quero parabenizar todo o time da Nivea
todo o time das lojas que vendem os nossos produtos, que se comprometeram com a meta que a gente falou em dezembro e ultrapassaram a quantidade de treinamentos que a gente tinha aí como desafio. A gente conseguiu chegar a quase 120% da meta que a gente tinha proposto. Então, quero agradecer de coração a todos vocês que se empenharam. Afinal de contas, essa doação ela é fruto do empenho de todos vocês que participaram, que assistiram os treinamentos, que conheceram um pouco mais sobre os nossos produtos e que agora vão poder ajudar a gente a compartilhar esse conhecimento aí com todos os consumidores. Então, quero agradecer a todos vocês e parabenizar a todos vocês por esse comprometimento de todos vocês. E também peço para que vocês continuem acessando a nossa plataforma pelo programa niveexperts.com.br, para que continuem tendo acesso a todos os nossos treinamentos. A gente deve ter muita coisa bacana agora em 2021. A gente vai ter lançamentos super legais que nós vamos poder compartilhar com todos vocês mais conhecimento sobre esses produtos, sobre os treinamentos, né, sobre os lançamentos que a gente tem. Então, conto com vocês para estar ativo na nossa plataforma e também para participar do nosso grupo do Facebook, do nosso Instagram, do nosso canal no YouTube. Por favor, se inscrevam nesse canal, ativem o sininho para receber nossas notificações e poder saber sempre que a gente tiver um novo conteúdo disponível aqui para vocês. Bom, vocês fizeram acontecer, a gente conseguiu atingir a meta, e aí, vocês lembram que na live de dezembro, a gente fez um bate-papo com a doutora Vilma, do AC Camargo, que ela contou para a gente um pouco da história da instituição e contou para a gente também o que era esse projeto Câncer e Covid que o AC Camargo está trabalhando e que eles precisavam de um aporte financeiro para financiar aí a pesquisa desse projeto. E como a gente conseguiu atingir nossa meta, chegou o momento da gente fazer nossa doação. Então, aqui está nosso cheque no valor de R$100 mil, com a doação que a Nívia está fazendo para o AC Camargo. Doutora Vilma, estou mandando esse cheque aí para você e a gente volta a se falar depois na nossa plataforma. Obrigada, gente, parabéns a todos, obrigada pelo comprometimento. Doutora Vilma. Olha aqui, Fran, acabou de chegar. Eu queria agradecer muito a cada um de vocês que participou dessa atividade, agradecer a Nívia por ter feito essa doação para a gente. Todos nós do AC Camargo, e particularmente nossos pacientes, estamos muito felizes de receber a doação e de contar com vocês apoiando a ciência. Apoiar a ciência é muito importante. E o estudo que a gente vai conduzir com esse recurso é um estudo importante, porque a gente sabe pouca coisa a respeito da Covid. E a gente quer saber como é que a Covid vai afetar um paciente com câncer. O paciente com câncer é um paciente mais sensível, é um paciente que tem várias comorbidades, que a gente chama, devido à doença, devido ao tratamento. O que vai acontecer com ele quando ele tiver infecção? Como é que a gente pode tratar esse paciente de uma forma mais adequada quando ele tem Covid. E a gente tem que pensar também no longo prazo. Nós não sabemos o que a infecção pelo vírus pode fazer com a história do câncer. O que vai acontecer com esse paciente ao longo do tempo depois que ele tiver a Covid? O que vai acontecer com o sistema imune dele? Ele vai reagir à doença da mesma forma? Ele vai reagir ao tratamento da mesma forma? Então, é exatamente com esse recurso e com recursos adicionais, mas esse recurso vai ser muito importante para a gente começar esse projeto, é entender o contexto dessa doença que está afetando toda a nossa população, mas, em particular, o que vai acontecer com o câncer, que é uma doença muito grave e que a gente cada vez está aprendendo mais como tratá-la. Então, de novo, muito, muito obrigada, e os nossos pacientes e todos nós, no AC Camargo, estamos muito felizes. Puxa vida, que maravilha! Muito obrigado. Olha, parabéns a todos vocês. Olha só que bonitona o cheque. Olha a doutora Vilma com esse cheque maravilhoso que vai trazer tantas informações e muitas coisas boas, né? E informações principalmente sobre essa doença
essa pandemia que a gente está passando e como afeta o público com câncer. Então, olha, parabéns, Anívia, parabéns a todos vocês. Muito obrigada. Eu quero agradecer aqui por fazer parte, né, por ter sido chamada para fazer parte desse momento tão importante da Anívia, do AC Camargo Cancer Center. Muito obrigada mais uma vez pelo carinho. Não esqueçam de seguir aí o canal e da gente se hidratar, se cuidar. Não esqueçam de tudo que a gente aprendeu hoje para a gente passar para frente. E eu espero ver vocês em breve, né? Ou por aqui, ou em algum show por aí. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelos parabéns que eu recebi, pelos presentes, lindos presentes que eu recebi aqui da Anívia. Gente, boa tarde para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.